Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Desde já eu louvo a Deus por esta riquíssima oportunidade qual Ele tem me dado. Como assim nos foi permitido, vamos estar abrindo a nossa Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí em sua casa, eu convido a você a abrir junto comigo a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João. Abramos as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João. Esta é a palavra qual Deus Ele colocou no meu coração esta noite para eu transmitir a você, para que você receba, que você possa prestar atenção, prestar reverência à palavra de Deus, que você possa aprender com a palavra de Deus e assim também exercer em sua vida a palavra de Deus. Abramos as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, do verso 22 ao 24. Hoje, um trabalho de oração, e eu gostaria de falar sobre oração para abençoar a minha e a tua vida. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, verso 22 ao 24. O verso 22 vai dizer assim: E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fizermos o que é agradável à sua vista. Verso 23. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Verso 24. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que tem nos dado. Amém? Curvemos as nossas cabeças e assim oremos. Santo Deus, nosso Pai que estás no céu, neste momento, Senhor, te louvamos por esta riquíssima oportunidade de estar ouvindo, Senhor, a tua palavra, de estar meditando na tua palavra, Senhor. Quantos pais que queriam ter esta oportunidade, mas estão em um leito de um hospital, Senhor. Quantos queriam ter esta oportunidade, mas não podem, Pai. Mas nesta noite o Senhor nos permite ler, expressar, aprender de tua palavra. Tão somente aplica, Senhor, as tuas palavras em nossos corações, que não possa ser eu, Senhor, mas que possa ser o teu Santo Espírito, que eu diminua para que o Senhor cresça, que eu desapareça para que o Senhor apareça, ó Pai. Tão somente toma a direção, auxilia-me, Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta é uma palavra qual eu vinha estudando a estes tempos e é uma palavra que ela me chamou muito a atenção. Estes dias eu estava estudando essa epístola do apóstolo João. Eu gosto muito das epístolas dos apóstolos, tanto quanto Tiago, Pedro, João, Judas. Eu gosto de ler essas epístolas, e eu lendo a primeira epístola do apóstolo João, é uma epístola qual ela vai nos trazer bastante conhecimento. São 5 capítulos de bastante entendimento. Se você ainda não leu, eu convido a você a ler esta epístola. Você vai aprender muito da parte de Deus. Você vai aprender muito sobre o Evangelho com o apóstolo João. Aqui na introdução, nós vemos que esta epístola de João, ela foi escrita ali em meado do ano 90 depois de Cristo. E quem é pouco conhecedor sabe tudo o que estava acontecendo no ano 90, logo após a vinda de Jesus Cristo. A igreja estava passando por uma perseguição, por uma seita qual queria impor ali as suas doutrinas na igreja cristã. Seita esta chamada gnosticismo.
E quando João vê que a igreja agora tem que enfrentar esses falsos mestres, ele agora vai decidir escrever uma epístola para que o povo não caísse nas palavras do falso mestre. E João, quem conhece sabe que ele vai escrever ainda antes de ser ali exilado à ilha de Patmos. Ele é exilado entre o ano 94 e 95, mas essa epístola ela vai se passar no ano 90, onde a igreja estava sofrendo com a heresia, onde a igreja estava sofrendo com a perseguição. O gnosticismo ele vinha pesado, querendo entrar na igreja, e os apóstolos eles combatiam o gnosticismo com as suas epístolas, com as suas palavras, com o verdadeiro evangelho. E João agora, quando vê isto acontecendo, ele vai escrever esta primeira epístola. E ele vai nos alertar primeiramente sobre a comunhão. Ele vai nos falar um pouco de como obter a comunhão, como cuidar da comunhão com Cristo. Porque se nós não tivermos a verdadeira comunhão com Cristo, nós estamos propícios a cair em qualquer palavra. Nós estamos propícios a cair em qualquer ensinamento. E como João não queria que esta igreja se afundasse no gnosticismo, ele agora vai trazer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho dos apóstolos. E ele vai dizer primeiramente: tenham comunhão com Deus. Vocês precisam ter comunhão com Deus para que vocês não sejam levados por qualquer vento, para que vocês não sejam levados por qualquer onda. É necessário ter a verdadeira comunhão com Deus. E João, ele ensinando como obter, como zelar pela comunhão, ele vai acrescentar outra coisa além de ter a comunhão com Deus. João agora ele vai dizer que não é somente necessário ter comunhão com Deus, mas também é necessário ter comunhão com os nossos irmãos. E esta carta, esta epístola, ela vai girar toda em torno disso: comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. E é sobre isso que eu quero te falar nesta noite. Mas, auxiliar Anderson, o que é que isto tem a ver com oração? Isto é um culto de oração. O que é que tem a ver comunhão com oração? Você pode estar achando que isto não tem nada a ver, mas eu te provo na Bíblia que uma coisa anda junto à outra. Se eu tivesse de trazer um tema a esta pregação, o tema seria o amor e a oração. Vamos entrar agora no texto para você entender um pouco onde eu quero chegar. João escrevendo o capítulo 3, um capítulo muito lindo, muito belo, mas queria ter tempo para expor tudo isto a você. Mas infelizmente o tempo é pouco, então eu separei esses 3 versículos para pregar em cima deles a você. Primeiramente é o verso 22. Você que está se perguntando o que tem a ver comunhão com oração, você vai entender agora. No verso 22, João vai dizer: e qualquer coisa que lhe pedires, pedir a quem? João, ele vai falar de pedir a Deus. E qualquer coisa que lhe pedires. Mas espera aí, qual é a única forma que nós temos de chegar até a Deus? Qual é a única forma que nós temos de falar com Deus? Se eu vou pedir, é preciso eu falar. Se eu vou pedir, é preciso eu me expressar. E qual é a única forma que nós temos de falar com Deus? É através da oração. Não há outra forma de pedir alguma coisa a Deus, não há outra forma de falar com Deus, se não for através da oração. Então, quando João, ele diz, e qualquer coisa que lhe pedires, o que é que ele quer dizer? E quando vocês orarem, aí ele vai continuar.
e qualquer coisa que lhe pedires, deles receberemos. Ou seja, e qualquer coisa que nós pedirmos a Deus, nós receberemos. Isso é muito importante. Eu poderia isolar esse texto a você. Eu poderia dizer aqui, não, Deus ele vai te abençoar. Deus vai chegar. Tudo que você pedir a Deus, ele vai te dar. Eu poderia isolar isso aqui e expor a você. Mas não é isso que a Bíblia ela traz. Não é isso que a palavra de Deus ela traz. Muitas vezes o teu pedido não está sendo atendido por uma falha que você vai aprender neste texto. João ele vai dizer, e qualquer coisa que lhe pedires dele receberemos. Mas há um porém, ele vai continuar, porque guardamos os seus mandamentos e fizemos o que é agradável à sua vista. Não é só pedir e receber. Não é só pedir e ele vai mandar. Entenda que pode ter algo atrapalhando a resposta da tua oração. O cumprir o mandamento. O andar segundo ele quisera, fazer o que é agradável à sua vista. Entenda que não é só pedir e receber. Eu poderia isolar isto, mas eu não posso deixar de pregar a você a parte do texto que diz: porque guardamos os seus mandamentos e fizemos o que é agradável à sua vista. Quer receber? Peça, mas guarde os mandamentos de Jesus Cristo. Ande segundo a sua vista. O que é andar segundo a vista de Jesus? É andar segundo lhe agrada. Agrada a Jesus. É isso que João ele quer dizer. Não é só pedir e receber, mas é preciso guardar os mandamentos. É preciso andar como Jesus ele quer. E agora vamos ao tema amor e oração. Você não pode estar entendendo, mas agora você vai entender, porque o amor e a oração têm que andar junto. No verso 23, João vai dizer, ele vai dizer aqui que é preciso guardar o mandamento. Aí você vai me perguntar, mas auxiliar, qual o mandamento que nós temos que guardar para quando nós pedirmos, nós recebemos da parte de Deus? Aí você vem comigo no verso 23, onde João vai dizer: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Porque João, ele vai dizer que nós temos que crer no nome de Jesus Cristo. Eu falei aqui no começo da pregação, na introdução, por isso que é importante ter uma introdução, que havia uma seita chamada gnosticismo no ano 90. Para ser mais específico, no final do século I e no início do século II. Essa seita predominava. O gnosticismo, ele predominava e ele estava tentando entrar na igreja. Os falsos mestres, eles estavam tentando impor a doutrina do gnosticismo na igreja. E a doutrina era uma doutrina totalmente distorcida. Eles não criam totalmente em Jesus Cristo. Eles criam na metade de Jesus Cristo. Eles não creram que Jesus padeceu como homem. Eles não creram na obra vicária de Jesus, na morte de Jesus na cruz. E João, tentando combater o gnosticismo, ele vai dizer: não é preciso só crer na metade de Jesus Cristo, mas é preciso crer no nome do seu Filho, no Filho de Deus, Jesus Cristo. Não é crer só na metade. Não, eu acredito nisso, mas eu não acredito naquilo. Eu acredito que Jesus veio, mas eu não acredito nisso. João, ele vai dizer que é necessário crer totalmente no nome de Jesus Cristo, porque é através dele que Deus vai me abençoar e te abençoar.
É preciso crer totalmente no nome de Jesus Cristo, mas dando continuidade ao tema amor e oração, como hoje é um culto de oração, dando continuidade. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo. Agora, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aqui nós entendemos que no verso 22 ele vai dizer: e qualquer coisa que lhe pedir, dele receberemos. Mas há um porém: é preciso guardar os mandamentos. E você já sabe qual é o mandamento. É necessário que amemos os nossos irmãos. Então sabe por que muitas vezes a tua oração ela não é respondida? Por falta de amor ao próximo. Muitas vezes a tua oração não é respondida porque você não tem compaixão do teu próximo. E Deus, ele não se agrada da impiedade. Porque quem não tem compaixão do próximo é uma pessoa ímpia, é uma pessoa sem piedade. E Deus, ele não tolera a impiedade. É por isso que é muito importante amar os nossos irmãos. O evangelho gira em torno do amor ao próximo. Primeiramente, João vai ensinar a ter comunhão com Deus. Depois, ter comunhão com os irmãos. Então, para que você tenha as nossas orações respondidas, muitas vezes é necessário a gente amar ao próximo. Faça uma análise em si mesmo. Veja como você está vivendo o que a gente vê hoje em dia. Essa palavra não é em vão. Isso é porque eu vejo, é porque eu vivo. Pessoas intrigadas na igreja. Pessoas intrigadas na família. Mulheres que não se falam. Jovens que não se falam. Obreiros brigados. E Deus, ele não se agrada disto. É por isso que muitas vezes eu não prospero, você, o ministério, porque há impiedade no meio disto. E Deus, ele vai dizer que é necessário que nós amemos os nossos irmãos. Aí a partir do momento que você orar, a partir do momento que você clamar, pedir alguma coisa a Deus, aí Deus, ele vai e te abençoa, porque você está abençoando o seu próximo. Nós vemos na oração qual Jesus ele vai ensinar, ele diz algo muito importante. Ele diz: perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E o que é que nós aprendemos com isso? É que Deus, ele não trabalha com hipocrisia. Como que eu vou pedir uma bênção a Deus se eu não abençoo o meu irmão? Como que eu vou pedir uma bênção a Deus se eu não abençoo o meu próximo? Se eu não amo o meu próximo? E é isto que João, ele quer dizer a partir do momento que você quebrantar o seu coração, a partir do momento que você deixa intriga de lado, a partir do momento que você deixa a briguinha de lado, aí você começa a se aproximar de Deus, a falar, a pedir, a abençoar os seus irmãos, aí Deus vai e abençoa você. É por isso que muitos cristãos não têm as suas orações respondidas. Por causa de discussão simples, por causa de disse-me disse. É por isso que é necessário andar em amor. O amor e a oração tem que andar lado a lado. Você pode pedir 1000 dias, 1000 noites, 1000 horas, mas se você não tiver guardando o mandamento de Deus, que é ter comunhão com Deus, ter comunhão com os irmãos, você não vai receber nada. Você vai continuar vivendo do jeito que você vive. E Deus, ele não vai responder a tua oração. É por isso que é necessário amar os nossos irmãos.
seja quem for. Não, mas Ele fez isso comigo. Ame. Eu aprendi este dia, meu pastor, que o amor do mundo é um amor normal, mas o amor do crente tem que ser um amor apesar de. Não, mas Ele fez isso comigo, apesar de. Ame. Não, mas Ele fez tal, apesar de. Ame. Apesar de qualquer coisa, perdoe, ame, tenha compaixão do seu irmão. Que Deus, Ele se agrada de quem tem compaixão. Deus, Ele se agrada de quem ama o irmão. É muito fácil dizer que ama a Deus. Se mandar uma criança de 2 anos repetir, ela vai dizer que ama a Deus. Mas o difícil é praticar. Não há como amar a Deus se você não ama o seu irmão. Então comece a praticar o amor, senão as suas orações vão ser vãs. Infelizmente eu não posso negar isso a você. Tem gente que isola isso aqui, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele receberemos. É muito fácil isolar, difícil é pregar o resto desse texto. E para encerrar, no verso 24, João vai escrever: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Ou seja, aquele que guarda o mandamento de Deus tem Deus nele. Aquele que ama o irmão tem Cristo em sua vida. Lê junto comigo, ainda no capítulo 3, e o verso 10. Vai dizer assim, 1 João capítulo 3, verso 10. Nisto são manifestados filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Isso é muito pesado, isto é muito forte. Quem não pratica o amor é filho do diabo. A palavra é justa, a palavra é verdadeira. Quando a palavra diz isso, é porque é verdade. Não sou eu, mas é a palavra de Deus que diz que quem não pratica o amor é filho do diabo. Quem não pratica o amor é do mundo, porque quem tem Deus dentro de si pratica o amor, pratica a compaixão, pratica a justiça, a piedade, que é as coisas que Deus ele se agrada. Se você está na igreja e não está praticando o amor, tome cuidado com a sua vida. Tome cuidado, porque a qualquer momento a vida é como um vapor, que ela está aqui, mas amanhã não sabe se está. Então tome cuidado com a sua vida. Não indague a Deus que as suas orações não estão sendo respondidas, porque muitas vezes o culpado sou eu e é você. Pratique o amor. Ame e ore. Ore e ame, uma coisa complementa a outra. Que você possa guardar esse ensinamento, esse pequeno ensinamento, essa pequena exposição da palavra em teu coração. Que você não possa sair dessa live do mesmo jeito. Ame mais, perdoe mais, abrace mais, porque Deus ele se agrada da compaixão. Amém? Desde já eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade.